Hoje, 17 de março de 2023, eu estou retomando aquela série sobre a gênese da grande síntese, quando eu fiz um resumo das reuniões que aconteceram no Ashram Atma. A gente chamava de estudos ou de Budhyagnas, né? Era um grupo que se reunia para refletir sobre esse novo modelo de instituição que gerou a grande síntese e que o Francisco tinha apresentado para a gente essa ideia que o modelo não deveria ser mais como era o próprio Ashram Atma, uma ideia quase como se fosse de um mosteiro, de uma instituição religiosa mais fechada, mas que deveria ser uma estrutura como das cidades. Nós já vimos isso aqui nos encontros anteriores. E até lembro que, pela própria palavra de Francisco, uma das suas últimas vindas ao Rio de Janeiro, ele, assim, preparando ali a instalação do Ashram Brahmala de Niterói, né, quando convidou a gente para ajudar nesse trabalho, ele trouxe de novo à tona essa mesma ideia quando ele falou sobre a importância desse conceito de cidade e a diferença do que é viver numa cidade ou viver numa comunidade mais fechada. Então, para quem tiver interesse, está lá na história, na série sobre a vida e obra de Francisco, é o vídeo de número 67. E hoje aqui, então, retomando essa série de leituras, nós vamos para o Budhyagna número 16, que aconteceu no dia 28 de maio de 1988. E a inspiração para esse reinício, hoje especial, é exatamente esse vídeo 67 do Francisco, quando ele conversa sobre a cidade, estava falando sobre essa nova etapa da grande síntese, né? Porque aqui nesses Budhyagnas, quem assistiu o vídeo anterior sabe disso, né? Ele deixa muito claro que a lei eterna, ela não é propriedade de nenhuma igreja, de nenhuma instituição religiosa. Isso é literalmente as palavras de Francisco, né? E que essas instituições, no entanto, todas elas têm validade enquanto elas continuam apontando no sentido do Dharma. Mas, na medida em que a gente desenvolve esse conhecimento prático de que Deus compenetra todo o cosmos, né? A gente vão terminar todos esses atritos entre as diferentes culturas e visões de mundo e instituições religiosas. Por quê? Porque a partir desse momento a gente vai se guiar não pelo externo, mas por esse contato com a essência divina em nós mesmos. Então, caminhando nesse processo sobre como chegar a esse contato também, né? Nesse Budhyagna 16, Francisco começa falando da escola do Zen Budismo. Então eu vou ler o Budhyagna e aqui e ali, se for necessário, posso fazer alguns comentários ou interpretar. A minha letra, lembrando, né, que foi uma cópia muito rápida durante a apresentação do Francisco. Então, embora ele tivesse validado esse documento depois que eu terminei e assinado e tudo mais, isso hoje fica lá como faz parte do acervo da grande síntese, os originais desse documento, né? Ainda assim, eu preciso deixar claro que são as minhas notas pessoais sobre aquele encontro, né? Então, não necessariamente aqui a gente tem retratado com 100% de fidelidade o que foi discutido
nem aquela energia, aquela egrégora sagrada que nós tivemos oportunidade de participar naquele momento. De qualquer modo, eu vou fazer a leitura aqui, né? Então vamos lá. Budyagna, número 16. Na escola Zen, o fundamental nos primeiros anos é o exercício constante da mente para preparar o discípulo para a ideação de Deus, do sagrado. Então, as histórias zen budistas, elas aparentemente são complicadas, mas elas são assim porque servem de treinamento para o discípulo. Desse modo, quando o discípulo se defrontasse com o seu próprio ego, ele não teria dificuldades para discernir entre todas essas manobras, manhas e artimanhas do próprio Ahankara, ou ego, né? Porque na vida espiritual, as coisas são sempre muito simples. Nós é que vivemos buscando as soluções complicadas. Então aqui vem um exemplo que Francisco traz para a gente, né? Em certa ocasião, vários técnicos foram chamados para resolver a seguinte questão. A carga de um caminhão estava alguns centímetros mais alta do que a altura máxima possível para se atravessar um viaduto. Então o caminhão não passava ali, né? Chamaram os técnicos, propuseram várias soluções, as mais complicadas. E uma criança que estava próxima, né, ela sugeriu: esvazia os pneus que ele passa. Então, assim são também com os problemas espirituais, né? De solução simples e as mais inesperadas. Na nossa vida, né, esses problemas eles ocorrem com uma razão, com um propósito. Então, muitos problemas com os anos nós vamos aprendendo a superar, mas a gente nem sempre se dá conta de como o problema foi realmente resolvido, superado. Porque raríssimos de nós, né, se preocupam ou se ocupam com essa marcha consciente para a solução do problema. Então Francisco diz, né, se nós reservássemos uma parte do tempo a uma meditação profunda no problema, nós chegaríamos à sua solução rapidamente. Então ele lembra que isso não é uma coisa simples, tanto assim que o próprio Mahatma Gandhi, né, passou muitos anos para superar o seu desejo sexual. Isso aparece na sua autobiografia, né? E um dia ele chegou a uma conclusão simples e resolveu esse problema. Então a questão é que nós não sabemos realmente esse reto pensar, né? E facilmente a gente diz, eu pensei. No entanto, é raro quem saiba pensar e ordenar com método e aplicar as leis para se resolver um problema. E tudo isso porque nós não fomos habituados a pensar. E é exatamente disso que trata a disciplina Zen, onde esse pensar é fundamental. Os abades colocavam para os discípulos uma série de questões, e quem não resolvesse essas questões não estava apto para avançar no caminho, né? Então, na nossa vida, no próprio dia a dia, nós resolvemos os problemas de uma maneira quase compulsória, né? Em função da pressão social, do controle social, que nos obriga a tomar uma série de decisões a esmo,
praticamente, né? E é por isso que a gente vive decepcionado, porque nós nos acostumamos a não resolver os nossos problemas interiores. Nós nos habituamos com esses problemas e acabamos nos convencendo de que é assim mesmo, é assim mesmo. Isso também se dá com as nossas próprias práticas, com a nossa própria disciplina, né? Com as práticas mal feitas, né? Descuidadas, que a gente faz. Né? Então a vivência do Shuddha-dharma, que o Shuddha-dharma propõe, não é isso. Né? Quer dizer, esse advento da lei eterna, isso é para dar aos homens um grau maior de consciência, para que a gente possa caminhar e avançar sempre de maneira absolutamente consciente. E a gente tem que ter consciência que nós temos a possibilidade de acompanhar todas as etapas e de saber quando nós estamos próximos de alguma coisa. A gente tem que estar muito atento. Por exemplo, será que com essa minha disciplina frouxa eu vou chegar à meta? Será que é assim que se caminha rumo à realização espiritual? Então tudo pode ser acompanhado fase por fase. Se a gente se lembra, né, que o yoga é essa ciência que aparta o homem da morte, porque o yoga mata a morte conscientemente, né? Essa ideia de que nós somos esse corpo e tudo mais. Então agora a base para essa compreensão é o controle mental. Controle mental. E isso implica numa espécie de relacionamento harmônico entre a mente, o intelecto e os sentidos. E a gente alcança isso quando a gente leva à prática tudo aquilo que a gente conhece, quando a gente pratica todos os conhecimentos aprendidos. Né? Porque o conhecimento, basicamente, envolve responsabilidade. E é assim que o mundo espiritual, né, os mestres espirituais, nos submetem às mais diferentes provas. Porque é somente quando a gente é submetido a essas experiências, né, que nós percebemos quão superficialmente a gente compreende a realidade. Com essa nossa maneira ainda tola de viver a vida espiritual, o que a gente acaba é reforçando um sentido de ego, de egoísmo, ou o próprio arrancada. E quando a gente deveria acordar as forças para vencê-lo. Quer dizer, o Francisco aqui está lembrando indiretamente de todo esse processo que está acontecendo na instituição, né? Onde as pessoas que buscavam o poder estão tentando tirá-lo da instituição. Ele acaba deixando mesmo espontaneamente para ir para a grande síntese. Né? Então é nesse processo, ele está explicando essas ciladas na vida espiritual, onde a pessoa pensa que está avançando e ela está avançando num caminho que pode envolver mais poder, mas basicamente é um caminho onde você se aprofunda e se afunda no egoísmo. Então o que a gente precisa se exercitar é para descobrir os poderes, esses poderes que se manifestam na mente. Porque é a mente que tem a capacidade de idear, de ideação, né? E a gente se aproxima do sagrado, da ideia de Deus, de Dharma,
da justiça e tudo mais, quando a gente desenvolve a capacidade de ideação, né? Então é por isso que a gente tem que cuidar da nossa mente, né? A gente tem que levar muito a sério essa ideia da purificação mental. Porque como o Paramatma se expressa dentro de nós por meio do Atma, né? Ele só tem a nossa mente só consegue ter essa ideação divina lentamente, né? Na exata medida da nossa pureza. E tudo mais é fantasia. Então, geralmente, nós não conseguimos meditar naquilo que nos é proposto porque a mente não tem pureza suficiente. Então, é por isso que as lições superiores do Shuddha Dharma, né, elas se ocultam de alguma maneira nas próprias sílabas místicas. Por exemplo, para quem estuda sânscrito um pouquinho, o sentido místico de cada letra do alfabeto, né, que faz parte isso do estudo do sânscrito. Quando eu medito, por exemplo, em Hrim, né, eu estou dando campo na minha mente, né, para que toda essa beleza contida nessa sílaba mística possa se manifestar. Agora, quem não tem a pureza só vai repetir isso ou qualquer mantra de forma absolutamente mecânica. E claro que não vai ter grandes resultados. Então, a gente tem que lembrar que o básico, o fundamental, é pensar. Ou seja, na vida, a gente tem que viver a vida vivendo como fazendo uma reflexão profunda antes de tomar qualquer decisão, antes de me dirigir para qualquer ação. E isso porque nós temos que enfrentar todos os problemas, nós não devemos nos conformar com os problemas, né? Nós temos que enfrentá-los, lembrando que os problemas, eles são como exercícios, são proposições, né? Que esse grande guru que é a vida, a vida nos oferece para serem resolvidos, né? Ou seja, como se fosse uma espécie de sparring, né? Que te exercita, que te fortalece no teu treino, né? Então, os problemas são essas equações. E fazendo uma metáfora com a matemática, o que nos cabe é encontrar as raízes da equação. Porque aí a gente vai poder não só resolver a equação, mas testar, verificar se o resultado que nós encontramos, ele atende e satisfaz aquela equação. Então é isso que o yoga diz, é que a vida pode ser vivida desse modo científico, seguro, infalível e matemático. E aqui então Francisco já está se valendo na linguagem, que vai ser o forte da Universidade do Coração, onde você exercita uma espécie de espiritualidade laica, multiculturalista, né? E que leva em conta e respeita todas as formas de manifestações culturais e religiosas, né? Então ele vai dizer que a primeira chave para esse entendimento espiritualista é a chave do Gita. E lá para quem sabe ler o Gita com certo olhar, vai dizer que o Krishna está pedindo para Arjuna primeira coisa, controle mental. E para isso eu preciso purificar a mente. Assim, o nosso mental, ele tem que se transformar numa sementeira, onde os mestres plantarão os conceitos divinos. E aqui fica claro que esse exemplo, ainda mais falando do Zen Budismo, que é o tema, né?
que a ideia é pensar como o próprio Senhor Buda definia a meditação, utilizando como termo-chave a palavra bhavana, que naquela época era um termo não utilizado no contexto mais religioso, mas no próprio contexto da agricultura, né? Então é quando eu cultivo uma semente, né? Eu tenho a agricultura, eu tenho essa ideia de bhavana. Então quando eu faço do meu campo mental, né? Essa sementeira onde eu vou plantar conceitos divinos, né? Então eu tenho essa ideia de que hoje em dia nós chamamos do bhavana, que é essa compreensão sintrópica da realidade que nos faz perceber que nós somos parte de um todo que nos une e nos unifica. Ou seja, não adianta a gente simplesmente buscar essas sementes. Essas sementes elas são atraídas pelo campo mental que a gente estabelece em função da nossa pureza. E aí o Francisco falou na época sobre a glândula pineal, mas eu não soube captar, não tive tempo para fazer essa associação sobre como esse processo se dá. Mas ele lembrou que a glândula pineal, ela não estaria habituada para converter ondas sonoras em onda pensamento, né? Mas que pelos tintas, pelo correto pensar, pelos 5 tintas, como a gente sabe na nossa instituição, a pineal possibilita ao discípulo entrar nessa ciência, né? Na ciência dessas coisas, né? Quando eu faço aquele exercício dos 5 tintas. Então, lembrando, concluindo esse Budiagna número 16, Francisco encerra dizendo: a mente é a base de tudo na vida espiritual. E é por isso que nós não devemos dar asas para a mente. E é por isso que nós devemos pensar 2 vezes no que pensar, em que pensamento alimentar. Então esse foi o Budiagna 16, eu vou seguir a leitura um pouquinho mais agora, avançando para o Budiagna número 17, que foi do dia 4 de junho de 1988. Então, ele dando sequência a esse processo de preparar a fundação da instituição Grande Síntese, evoluindo de um modelo focado no conceito de monastério, de ashram, de uma instituição fechada sobre si mesma, para um conceito de cidade, né? Ou seja, um conceito que te aproxima da Bhagavad Gita, lembrando que, diferente das outras escrituras sagradas, né, Bhagavad Gita é isso, que convoca 2 membros da cidade, enquanto exercendo as suas funções na cidade, a ter esse encontro, essa relação espiritual, que é exatamente o que acontece no texto da Gita, onde 2 príncipes, no campo e ambiente de batalha, tendo esse reto pensar, né, encontram a melhor forma de agir, fazendo daquele campo de batalha o verdadeiro templo e o verdadeiro ritual e acendendo o verdadeiro fogo, que é o fogo do coração. Então, Francisco começa esse Budiagna lembrando que não adianta pensar em comunidade sem pensar na lei que disciplina as ações. Nessa lei, né? A lei ela é necessária para ajustar todos dentro desse caminho, para que todos busquem esse ideal comum, né? Então, numa pequena comunidade, como era ali o ashram, a Atma, né? Ainda acontecia de um membro afrontar a liberdade e a dignidade de outro irmão,
Porque por não ter coragem de enfrentar a sua própria realidade, a gente escolhe alguém, né, para sacrificar. Então, o que a gente tem que se lembrar, ou seja, ele está falando do que está acontecendo ali, um processo de todos na comunidade, mas inclusive com ele mesmo, né? Como ele está sendo tratado e o porquê que ele percebeu, inclusive, que isso aí é um chamado da divindade para que ele amadurecesse o trabalho nessa forma nova de cidade. Então, aqui ele segue, né? Todos nós temos em nós o Atma e o Ahankara, o Espírito Divino, que representa a divindade, e o Ego, que representa a nossa personalidade nesse corpo físico, o Ahankara. E é por isso que nós precisamos ser moderados, né? Porque é a moderação que nos ensina como caminhar nesse processo. Por exemplo, ele diz, não deveria haver amizade que nos fizesse repetir histórias ouvidas por amigos. No meio de homens liberados, há que se ter cautela, cuidado. Ou seja, o que ele está falando aqui é sobre isso que hoje em dia a gente chama de fake news, né? Porque fake news é isso. É esse poder da fofoca, onde você, pela maledicência, você julga, culpa uma pessoa simplesmente pelo que você ouviu falar e não por aquilo que você testemunhou no seu próprio coração, né? Francisco está falando do próprio processo a que ele está sendo submetido. Então, a ação, ele lembra, tem que ser baseada no conhecimento que se tem dessa fragilidade humana. O Ahankara, ele nos escraviza e nos faz inventar toda sorte de histórias, essas mentiras, né? Para a gente alcançar os nossos fins, obviamente. Então, quantas criaturas inocentes, seguindo ideias loucas, ouvidas dos outros. Ele está falando exatamente daquele momento da comunidade. Então ele diz, na comunidade, nós temos a ética, originalmente, né, de não falar de ninguém. Mesmo que esse alguém nos tenha feito mal. O malfeitor, vendo que suas palavras não surtem reação no silêncio, no que silencia, ele sai então a acusar o silêncio do outro como se fosse a comprovação das suas diferenças, das suas desconfianças. Olha que interessante isso, que é exatamente o que Francisco sofreu dentro e fora da comunidade, né? Que é essa lei universal tão importante para nós todos, que todo dia a gente tem exemplo disso, né? Ah, fulano nunca mais falou, está afastado, está em silêncio, né? Então, esse tipo de fofoca sempre tem por trás o ego de um malfeitor interessado em se beneficiar por denegrir a imagem daquele que você visa prejudicar, ou que está ausente, ou que não se defende das agressões que sofreu. Então o Francisco segue, né? Esse malfeitor vai seguir destilando veneno até conseguir convencer, né, os amigos, os seus subordinados, o seu grupo, né? Por quê? Porque o ego, ele está sempre ansioso por essa forma tanto de você promover isso, como de assimilar essas coisas. Do mesmo jeito que as pessoas têm prazer em contar uma fofoca, né? Existe
igualmente o prazer de ouvir e dar crédito a essas coisas que não são comprovadas. É só do ouvir dizer, né? Que é o que caracteriza as fake news. Então ele diz, né? No entanto, nas palestras, as pessoas têm dificuldade em assimilar os ensinamentos. A contraposição que ele faz aqui é muitíssimo interessante. Como é que é essa coisa que uma vez que eu conto uma fofoca, a pessoa nunca mais esquece? Mas quando ela ouve um ensinamento espiritual numa palestra, mal a palestra terminou, ela não se lembra nem do que foi falado lá. Fosse uma fofoca, não só ela se lembraria, como espalharia para todos do seu entorno. Então, que lei é essa? Por que é que para certas coisas a gente tem tanta facilidade? Enquanto que com as coisas do espírito, a gente não tem essa mesma facilidade para assimilar. Quer dizer, ele está propondo essa reflexão, né? Que é exatamente sobre esse par, Atma, Arrancada, né? E qual daqueles que está predominando em nós, né? Então, os conhecimentos espirituais, eles logo caem no esquecimento, né? As fofocas não. Então, o que é que nos faz esquecer de algumas coisas e eternamente nos lembrar de outras? Pela ação do arranca, pela ação do ego, quando a gente conta uma história para o outro, conta uma fofoca, a gente ainda aumenta, destilando mais veneno. Então, para quem quiser conhecer um pouco sobre essa arte, essa ciência, né? Tem um livro muito caro ao Francisco e aos mestres da instituição, que é um livrinho da Sociedade Teosófica, né? É o livro O Idílio do Lótus Branco, que trata dessas terríveis manhas do arrancada, né? Do arrancada, e que elas acontecem por dentro da maioria das instituições religiosas. Então, todas as partículas de luz das práticas espirituais, a gente dissipa quando a gente fala mal da vida de alguém. Então, no passado, o Francisco, na ânsia de auxiliar as pessoas envolvidas em qualquer coisa, ele ainda se preocupava em esclarecer, né, aqueles enganos, né, revelar aqueles segredos que faziam com que o mal entendido em relação a ele próprio fosse desfeito. Hoje ele nem isso ele faz. Ele simplesmente pensa em aumentar a sua luz, para que essa luz sirva de auxílio aos outros. E aqueles que ainda tiverem sob o domínio da fofoca, ele só pode auxiliar pela luz, que é a solução real. Então, ou seja, ele não sai do silêncio dele nem para se defender, né? E é essa disciplina que ele diz que é necessária para todos nós, e principalmente essa que ele quer levar para refundar a instituição, né? Segundo esse olhar da cidade, nessa instituição nova, que ele vai chamar de grande síntese. Então, se nós quisermos ajudar lá nesse processo, ele dizia naquela época, mas isso vale para todos os períodos, inclusive hoje, né? Se eu quiser ajudar nesse processo de construção da grande síntese, o que nos cabe é nos esforçar ainda mais para fazer a nossa luz brilhar. E isso não envolve nem sequer fazer uso de palavras. Porque todo esse processo e todo esse entendimento que não vê no brilho da luz
a coisa mais importante, tudo isso é ainda a visão de quem vive escravizado na matéria. Então, a comunidade, né, qualquer grupo, de qualquer instituição, sem homens e mulheres, obviamente, equilibrados, nunca poderá existir. Tem que haver um profundo respeito pela verdade, o amor à verdade, né? Então, esse é o segredo. Sempre que uma instituição, em qualquer etapa, estiver passando por um problema, se o líder estiver vivendo esse amor à verdade, né, você tem a solução para qualquer problema que esteja ali naquele momento se apresentando. Tanto assim que Gandhi, né, que fez tanta coisa, ele tem essa frase: o amor à verdade revelou-me a beleza do compromisso, do dever. Então, Francisco nos convoca ali aquele grupo interno ao Ashram Atma, aquele grupinho mais interno, que não fazia parte daqueles que estavam conspirando, né? Então ali a gente estava nutrindo essa outra forma de dar força para o Francisco, de alimentá-lo, inclusive também material e espiritualmente, para que ele tivesse força e levar em frente o projeto da grande síntese. Então Francisco lembra ali a nós, aquele grupinho que era a célula primeira, né, que iria gerar a grande síntese. Busquemos uma vida superior, uma vida silenciosa. Não nos permitamos servir de massa para o fermento maligno da fofoca e da maledicência. Então busquemos recriar a vivência comunitária, não é? E não é à toa que Deus nos mandou todos esses problemas. Então que a gente não aumente isso, né, com mais provocações. Então Francisco vai falar dos cuidados que ele tinha tido para que isso não se aprofundasse na instituição, né? Então ele diz: a publicação do regimento interno será a voz que anunciará a recriação dessa experiência comunitária. Mas, por enquanto, ainda não é possível sequer pensar em publicá-lo. Aí ele lembra a frase bíblica de Jesus, né? Para esses ainda tão envolvidos com essas questões ligadas ao arranca, né, e às fofocas, né, nós temos que dar papinha de leite, porque eles ainda não podem comer alimentos sólidos. Então ele alerta aqui: dentro de poucos meses nós viveremos muitas experiências dolorosas. Ele está mencionando esse grupinho nosso que vai se manter fiel ao Shuddha Dharma, né? Será que estamos preparados? Será que estamos preparados para a possibilidade de ter que receber, juntamente com o Sri Anantran, toda uma comitiva, toda uma auditoria que envolve o Chile e tudo mais, se isso for em nome dessa ideia de testar, de trazer problema, de desafiar? Será quem está preparado para viver esse sacrifício, né? Aí ele lembra, mesmo aqui entre nós, né, ainda existem muitos ninhos pútridos. Vamos analisar dentro de cada um de nós, né? Será que o exemplo que nós estamos dando é o que deveríamos dar para usar o nome de yogi? Que distância estamos de ser um exemplo, Shuddha Dharma, né? Eu lembro na época que a memória muito próxima ficou aquela imagem de Jesus, né? De Jesus, que foi crucificado.
E o Francisco vai falar disso, inclusive, num vídeo 67 que eu mencionei sobre a sua história da sua vida, né? Que, e é exatamente por Jesus se deixar crucificar que ele ainda hoje vive na memória de todos. Então esse é o caminho, né, para se tornar um yogi. E não para aderir a esse ou aquele grupo e se juntar para falar mal de um terceiro que não está presente. Então já é tempo de atrair para nossas vidas esses bons ventos, porque é assim que a gente vai se aproximar da hierarquia verdadeiramente, e não daquilo que se faz passar pela hierarquia, né? Ou seja, essa maneira diferente para a gente se relacionar melhor com todos. E dentro desse processo de aprendizado, a gente precisa lembrar que a dor é útil. Porque enquanto a gente vive mergulhado no mar de ignorância, é a dor, ela é necessária. Mas existem outras maneiras divinas de sermos impulsionados para progredir, né? Então a ciência que nos revela isso, né, começa com essa ciência do ego, a ciência do ahânkara, que tem essa maneira escravizadora, né, vinculada à maledicência, que nos faz esquecer de que todos nós somos um só corpo e que nós não podemos viver a esmo sem nos preocupar com o corpo todo. Então, o que nós temos que fazer? O que de melhor podemos fazer pelo corpo da comunidade? Aqui eu lembro que, fazendo uma observação, se a gente não for reconhecido como alguém que contribui positivamente para esse corpo, se as pessoas não percebem isso, que não percebem o que se irradia do coração, pelo menos que elas percebam que a gente nunca participou de nenhum movimento para se criticar ou para se trazer a maledicência como forma de formar um grupo hegemônico dentro da instituição. Então, esse entendimento, que é o que vai ser vivido na grande síntese, inclusive dentro do projeto Reviver, que eu pude testemunhar isso, ou seja, que é o avanço dessas ideias nascidas lá no Ashram e levada à prática na experiência do projeto Reviver, está aqui sintetizada nessa passagem 23 da minha nota sobre Francisco, né? Nos homens comuns, as dessemelhanças afastam. Nos mestres, as dessemelhanças atraem. Porque elas convocam para a nossa ajuda, para o nosso amor, né? A gente lembra que os nossos iguais merecem o nosso amor, né? Mas existem aqueles que necessitam do nosso amor, que é exatamente a essência e a base do projeto Reviver. E vale para a instituição como um todo, e vale para a própria maneira do Francisco se relacionar com todos da instituição, que não tenho certeza que se mereciam o amor dele, mas com certeza necessitavam desse amor de Francisco que gerou todo esse trabalho, né? Então ele vai já convocando para o final. Lembremos-nos que o mecanismo para se obter motivação, para se reter o conhecimento espiritual, é análogo ao da fofoca. Assim, quem estuda sobre o Ahânkara, quem estuda sobre esses mecanismos da fofoca, vai chegar a compreender exatamente o que é que ele necessita para ficar motivado pelas coisas divinas, assim como nós ficamos
pelas coisas mundanas, né? Quando eu domino esse processo, quando eu faço essa inversão do funcionamento do ser, de Gunapada para Atmapada, né? Eu passo a inibir as coisas mundanas e favorecer as coisas espirituais. Então, o interessante, que às vezes parece muito abstrato, né? As pessoas ouvem uma reunião como essa aqui mesmo que está gravando e acha tudo muito distante, muito abstrato. E às vezes é, porque as coisas espirituais são assim. Mas aí é que ele dá a fórmula, né? Tá bom, vai para o seu exato oposto do concreto, que ali ela é fácil de captar, como é esse mecanismo não de conhecimento espiritual, mas o mecanismo da fofoca, e percebe que existe ali essa mesma chave, que quando eu entender por que eu estou tão ligado, estou tão aceso para a fofoca, por que eu estou tão voltado para fora, né? Eu começo a entender se quando eu me volto para o Atma, eu começo a me interessar e a fixar os conhecimentos espirituais. A partir daí, eu não vou mais dormir numa reunião, não vou mais achar que isso não vale o meu esforço para compreender, né? Do mesmo jeito que quando a pessoa está contando uma fofoca, a gente não mede esforço para entender e compreender os mínimos detalhes. Então essa é a lição desse vídeo de hoje, e assim se encerra o Buddhagna número 17. Grato a todos. Namastê.